Vou contar um pouquinho da minha experiência com o uso da plataforma Moodle na disciplina de empreendedorismo, código EMP 1200, que é uma disciplina de 2 créditos, né? São 30 horas, ou seja, 15 aulas ao longo do semestre para alunos de graduação, e é uma disciplina que pega alunos de praticamente todos os departamentos, né? Grande parte alunos do design, tem muitos alunos também da engenharia, alunos da administração, da comunicação. Enfim, a turma é bastante diversa e é um curso introdutório sobre a temática de empreendedorismo. Atualmente, essa disciplina ela está com 7 turmas, cada turma em média aí de 35 alunos, quer dizer, chega próximo a 250 alunos por semestre, e toda ela é baseada, a espinha dorsal desse curso é todo construído em cima da plataforma Moodle, aqui junto com a CCAD. Inicialmente a gente começou trabalhando com 2 turmas, depois foi ampliando para as outras, as turmas também aumentaram a quantidade de turmas, até que no momento atual as 7 turmas elas estão trabalhando na plataforma. Então eu acho que eu poderia contar um pouquinho dessa experiência, tanto de construção do conteúdo digital, né, como também de forma recíproca o que a plataforma me trouxe de benefício. Tá? Falando inicialmente sobre os benefícios que eu enxergo, o primeiro deles, né, e eu acho até que na verdade só é possível trabalhar com essas 7 turmas, né, um único professor e gerenciar 250 alunos devido ao uso da plataforma. O que isso significa na prática? Um primeiro aspecto é em relação à entrega de tarefas. A gente está falando de uma temática de empreendedorismo, uma temática que, pela sua natureza, ela não é um tipo de conhecimento explícito, né? É um conhecimento mais tácito, é algo muito mais conectado com a prática. Então é muito complicado você aplicar uma prova de empreendedorismo, né? Seja para G1 ou para G2, é um pouco difícil você medir de alguma maneira, ou avaliar, medir a aprendizagem, ou avaliar o aluno pela ótica do exame. É complicado. Então, é uma disciplina que naturalmente já pede que você tenha outras abordagens de avaliação. Então, a avaliação da disciplina, ela é muito baseada em tarefas, em entregas. Tá? Inicialmente, a ideia era fazer uma grande tarefa final, um grande trabalho final que contasse, que substituísse a prova para contar para G1 ou para G2. Né? Conforme a gente foi usando ou desenvolvendo material em cima do Moodle, ficou muito claro que é possível, ao invés de ter uma grande tarefa, você ter pequenas entregas semanais. Né? Agora, você imagina o que é você gerenciar 250 entregas semanais se não houvesse a plataforma online. Seria impossível, né? A não ser que eu estivesse trabalhando com vários assistentes, né? Não só para controlar as entregas, como para também fazer algum tipo de avaliação. Então a gente optou, eu optei por adotar um sistema de avaliação baseado em tarefas, que mede muito a capacidade do como empreendedor de entregar, né, de se comprometer com os compromissos mensais. Ele também traz assim, um engajamento grande do aluno no curso. Então são essas microtarefazinhas que pesam, que vão somando a pontuação até atingir a pontuação máxima de 10 pontos da G1 e da G2, enfim, e assim vai. Então sobre a ótica de avaliação, o sistema ajuda muito porque eu consigo ter uma transparência de quem entregou, quem não entregou, consigo inserir com muita clareza prazo. Né? Eu não autorizo que alunos me entreguem em papel ou por e-mail, tem que ser tudo entregue na plataforma. Então lá dentro, né, não tem desculpa, não consegui entregar alguma coisa, quer dizer, não conseguiu perder o ponto. Né? Então já tem toda a parte administrativa que a plataforma ajuda muito a gerenciar. Além disso, ela tem uma funcionalidade de avaliação rápida. Então, para algumas tarefas, eu consigo, do lado do nome do aluno, já analisar a resposta dele com rapidez. Então, você imagina mais ou menos organizado, como fosse uma pilha de papel, que você tem organizado ali aluno, o conteúdo que ele colocou e a nota. Algumas entregas são, vamos dizer assim, uma avaliação quantitativa, ou seja, entregou ou não entregou dentro do prazo, tem a ponderação de nota, outras têm uma análise qualitativa do conteúdo. Né? Mas isso tudo pode ser feito rápido devido ao método de visualização rápida. Então, pelo lado da avaliação e gestão, administração da turma, a plataforma ela ajuda, e no meu caso, ela viabiliza esse cenário de você operar num semestre com 250 alunos. Se não tivesse, seria muito difícil de trabalhar.
Além disso, ela dá para o aluno um acompanhamento permanente de onde o curso está. Ele não se perde. Ou se ele se perde, a recomendação é, entra na plataforma e olha. Então, o curso está dividido em 15 aulas, todas as aulas estão presentes, todo o conteúdo de cada aula está disponibilizado. O que eu chamo de conteúdo? Usou um PowerPoint em sala de aula, esse PowerPoint vai estar disponível na plataforma. Para quem faltou, eventualmente para quem quer ver de novo, já vai estar tudo lá. Tem um vídeo que apresentou em sala, o vídeo vai estar lá presente, né? Tem algum outro tipo de instrução que você quer colocar que não apresentou na sala de aula, você pode inserir. Então funciona muito bem como uma espécie de um repositório de conteúdo que você dinâmico, né, que você vai trabalhando conforme as aulas acontecem. Isso aí é um grande benefício. Agora, esse repositório, isso é algo que eu descobri com a construção do curso, ele só faz sentido se você entrar com esse material conforme as aulas estão acontecendo e também se você conseguir encontrar o engajamento dos alunos na plataforma. Que a pior coisa que pode acontecer é você criar todo esse ambiente virtual e as pessoas não entrarem, não acessarem. Então, nesse aspecto, a tarefa ela funciona muito bem como a isca para chamar para dentro da plataforma, pelo menos para forçar o aluno, porque ainda não existe, na minha concepção, uma cultura, né, dos alunos, apesar de ser uma geração totalmente mobile, uma geração totalmente digital, mas ainda não existe, né, talvez pelo paradigma que existe de sala de aula, não existe ainda uma cultura natural do aluno de que ele vai recorrer a um ambiente digital para enxergar o curso dele. Para ele, o que ele vai, a princípio, enxergar de curso é o que ele vai ver na sala de aula, né? E a sala de aula existe, mas a sala de aula é fragmentada. Se ele não para, se ele não perde uma aula, se ele faltou, ele perde a sequência. Quer dizer, nesse cenário do Moodle com a plataforma, você tem ali a espinha dorsal toda colocada. Agora, mais uma vez, como qualquer conteúdo digital, seja uma página de Facebook ou uma conta do Twitter ou o que for, ela só funciona se tiver engajamento de ambos os lados. Só funciona se tiver engajamento de um lado do professor, de alimentar o conteúdo, de estar com o conteúdo atualizado, de estar colocando coisas novas e relevantes dentro da plataforma e, ao mesmo tempo, o aluno usando esse conteúdo e também colaborando e trazendo novas coisas. Seja a colaboração obrigatória através de tarefas, né, que é um conteúdo que ele está entrando, ou colaboração através de outras ferramentas que você pode inserir, como, por exemplo, o fórum, né? Eu até nem uso muito fórum, na verdade, na minha turma, mas é uma ferramenta bacana que pode ser usada também para gerar algum tipo de discussão. Então, do lado do benefício, eu vejo esses dois grandes benefícios, tá? Existem outros ainda que poderia listar, né, aqui dentro, e, por exemplo, isso não está ainda muito elaborado, mas eu vejo como algo muito relevante para o futuro, né, da parte pedagógica do curso, que é a parte toda de analytics ali, eu não sei como é que seria um nome em português, mas a parte toda de metrificação do engajamento do aluno. O sistema já tem ali os logs de acesso, quem está acessando mais, você começa a diferenciar quem é o aluno, através de números e estatísticas ali, quem é o aluno que está mais presente no conteúdo e quem é o aluno que não está. E o interessante é que você começa a perceber que o mesmo aluno que está na sala de aula engajado é aquele aluno que também está engajado na plataforma virtual. Então fala, não, será que um vai estar engajado? Não, é o mesmo. O que dá na clareza na plataforma virtual, você tem um registro, né, para mostrar as pessoas que estão se engajando mais. Os logs de acesso ficam ali registrados, né, os logs também de interação das aulas ficam registrados. Então isso significa para mim também que eu consigo começar a perceber o resultado que um determinado conteúdo está dando. Então se eu coloco ali uma aula, né, vamos supor, que deu um acesso de 3.000 visualizações e um outro que deu um acesso de 200, tipo, tem uma coisa estranha ali. Por que as pessoas assistiram mais essa aula e não essa? Né? Por que elas voltaram naquela aula e não essa? Será que tem a ver com a qualidade do conteúdo? Então, eu enxergo assim, que a plataforma ela começa a te dar uma via assim, de mão dupla para avaliação e melhoria do curso. Então, acho que um terceiro benefício é esse feedback meio que essa visualização desse feedback, né? E um quarto ponto, que isso foi um grande benefício que desde o início para mim ficou muito claro e muito relevante, é o seguinte,
Eu não sei se isso valeria para todo tipo de aula, mas para a minha valeu muito, né? Que é um conteúdo dinâmico, é um conteúdo que está sempre sendo atualizado pela natureza, né? Está falando de empreendedorismo, está falando de modelagem de negócios, está falando de técnicas de prototipação, está falando de design thinking, enfim, são frameworks que vão aparecendo, né, e às vezes vão surgindo, vão saindo de cena. É um conteúdo em mudança, permanente mudança, né? Então sempre tem coisa nova para botar, sempre tem coisa antiga que vai junto. Então o que eu percebi assim de legal é que a plataforma online ela é um jeito de você começar, conforme você vai botando conteúdo ali dentro, você vai criando uma espécie de uma escadinha que chega no semestre seguinte, você já tem aquela escada criada, aquela base criada para você acrescentar coisas novas e melhorias, mas você nunca vai para trás. O conteúdo está sempre ali em evolução, né? Diferente de se não tivesse esse recurso, né? Um cenário que eu vejo, às vezes aconteceu comigo, acho que acontece com outros professores e colegas, aquela corrida do tipo, eu tenho que gerar o conteúdo desse semestre, né? Tem que fazer coisas de novo. Eu sei que muitas vezes o professor já tem aquele kit dele meio que montado ali, mas eu acho que tem muita gente ainda que fica construindo com o Moodle aquilo, ou enfim, com algum tipo de sistema de gestão do conteúdo, como é o caso do Moodle, usado aqui, você estabiliza esse conteúdo em determinado nível, você sempre sobe. A impressão que me dá, e o que eu vejo na avaliação dos alunos, é que a qualidade do curso me parece que está sempre subindo. Eu estou sempre pulando para o próximo degrau, eu nunca estou tendo que construir aquele degrau novamente. Então, esse é mais um benefício que eu apontaria. Enfim, agora pulando para outra parte da construção do conteúdo, enfim, tem vários. Eu acho que, primeiro, existe uma curva de aprendizagem para o professor, né? Hoje em dia, quer dizer, uma habilidade que eu fui ganhando ao longo do tempo é o entendimento da plataforma. No final da história, é a mesma coisa que você aprender a usar qualquer outro tipo de recurso digital, uma planilha, por exemplo. Você usa Excel, você já conhece o Excel. Se vier outra manhã com uma planilha diferente, né, você vai ter que reaprender tudo. Então, conforme você vai, eu pelo menos fui ganhando experiência no Moodle, né, nas ferramentas que tem ali dentro, as possibilidades, você começa a ver, você começa a ganhar produtividade. Você incluir um recurso novo começa a ficar muito fácil, muito rápido, uma coisa meio que automática. Então você pensa ali na pedagogia de uma próxima aula, eu queria inserir determinada ferramenta, você já bota, ou seja, você não depende de um agente externo, né? Eu sei que a CCAD até ajuda muito nisso, mas você não depende mais, você começa a assumir a rédea de construção daquele conteúdo digital, né? Isso é muito legal. Por outro lado, você também começa a ter a chance de ver outros recursos que foram usados por outros professores e, através até da própria CCAD, começa a inserir. Por exemplo, tem um recurso que eu não uso, mas eu já vi, tem outro professor que está usando, que foi inserido no Moodle, que eu estou pedindo ajuda para inserir, que é a parte de badges, para fazer a avaliação. Isso eu não tenho atualmente, mas é uma coisa que eu gostaria muito de inserir, né? Badges no meu curso. Enfim, por exemplo, recentemente a gente inseriu uma aula em cima de um jogo digital, né? É outro recurso que foi inserido também na plataforma. O jogo está hospedado lá dentro, algo que eu teria muita dificuldade de distribuir esse jogo, né, para 250 alunos em pendrive ou sei lá aonde, né? Então a plataforma serve para hospedar isso tudo. Mas enfim, o que eu estava dizendo é que tem uma curva de aprendizagem, você começa a ganhar mais e mais familiaridade com o ambiente. Então acho que isso é algo muito bacana. Falando ainda do processo de construção do curso, o que eu vejo também é que eu acho que é utópico você pensar que você vai começar a usar aquela plataforma e você já vai ter aquele curso ideal, né? Eu acho que é uma coisa muito mais de pequenos passos semestrais que você vai estar dando de melhorias, né, do que você fazer aquela grande tentativa de eu vou construir o meu curso online. Eu acho que é uma coisa muito mais de eu vou começar a experimentar a plataforma, inserir pequenas funcionalidades que me ajudam numa determinada aula, né, e depois aquelas funcionalidades, como eu falei, uma escada, aquilo vai só subindo. Você trabalhou uma aula com mais recurso digital, uma outra não, mas amanhã você já tem aquela pronta, pode construir a seguinte. Então,
Eu digo isso porque eu tive uma primeira experiência aqui de construção de um curso totalmente online. E aí valeu essa lógica do tipo, vamos construir todo o curso online, né? Isso foi muito difícil e de um jeito até eu tive o sentimento que eu fiquei um pouco estancado naquilo que já estava construído. Diferente dessa disciplina presencial, né, que a gente está construindo o recurso a partir da experiência de sala de aula. Então, na minha visão, um pouquinho uma mudança de paradigma. Não é construir o online para você migrar toda a turma para o online. É você construir o presencial e como que o online pode ajudar naquela sua experiência presencial e, eventualmente, até substituir ela, né? Enfim, tem oportunidades, por exemplo, de aprendizagem de uso mesclado do presencial com o online. Eu acho que isso algumas pessoas chamam de blended learning. Enfim, essa ideia de você ter uma dinâmica no mundo real, síncrona de alunos, usando como input para aquela dinâmica algo que foi dado de forma online. Então, por exemplo, você vai explicar a metodologia nova, né? Vamos pegar o caso aqui que eu uso do Design Thinking. Eu não dou aula de Design Thinking, porque a gente usa muito Design Thinking, mas isso é um conteúdo que já está disponível na internet. Tem vídeo do cara que inventou Design Thinking, que é muito melhor do que eu explicando Design Thinking. Quer dizer, vamos aproveitar o vídeo dele, né? E aquilo é um input para o aluno entender Design Thinking. A gente não vai usar o tempo de sala de aula para estudar Design Thinking ou para explicar Design Thinking, porque, né, já está dado isso daí através do conteúdo digital. A gente vai, quer dizer, isso substitui a sala de aula? Não, de jeito nenhum eu acho que substitui. O que vai acontecer é que na sala de aula a gente vai ter a chance, né, de inverter a função ali da sala, quer dizer, ela não é mais uma aula expositiva para esse tópico, ela passa a ser uma aula de discussão. O que eu quero é que o aluno leve o input dele para a sala baseado no que ele aprendeu em casa, ou no carro, no celular, enfim, ele vê onde quiser. Hoje em dia, né, as pessoas estão consumindo informação em todo momento, em todo tempo. Então a sala passa a ser mais um momento de experimentação, ou então de apresentar uma tarefa, quer dizer, é o efeito inverso. É o aluno levando para a sala de aula, né, o dever, a tarefa que ele executou em cima daquele conteúdo que ele aprendeu. Enfim, então, são possibilidades que eu acho que começam a emergir por causa do uso, né, da ferramenta central que é o Moodle, né? Mais uma vez, eu acho que ela não é a ferramenta que vai te dar a pedagogia toda, né, a prática pedagógica. Não é. Ela é a ferramenta que congrega, que acumula isso tudo. Quanto mais você conseguir migrar lá para dentro, maravilha, melhor, porque vai ficando tudo ali dentro. Mas não necessariamente você vai conseguir migrar tudo. Então, por exemplo, eu tenho uma aula que está associada à prática de imersão para observação de um problema, que existe o conteúdo digital expositivo ali dentro, né? Mas a aula, ela usa um recurso externo que não está conectado ainda no Moodle. Talvez eu espero que amanhã fique, que é a lógica de mensagem instantânea. Os alunos rodam o campo, investigando determinado problema e registram esse problema através do WhatsApp. Quer dizer, isso não está integrado ainda com o Moodle, mas está pronto. O dia que tiver uma possibilidade de uma mensagem instantânea ou de algum plugin no Moodle que trabalha essa questão de mensagem instantânea, já vai estar pronto ali para ser inserido. Então, mais uma vez, o legal é que a coisa constrói, ela cria uma solidez, né? A tecnologia evolui, amanhã vão ter recursos novos, amanhã vai ter uma possibilidade, sei lá, de dar uma aula com várias câmeras ao mesmo tempo, né? Com vários conteúdos ao mesmo tempo, coisa que não existe hoje. Então a gente já vai ter o espacinho para encaixar ali dentro. Quer dizer, eu falo isso de forma muito entusiástica porque eu realmente vejo no dia a dia um efeito positivo na experiência de aula dos alunos, né? Muitos me falam, poxa, tá bacana o curso, tá interessante, eu estou gostando do formato. Então, eu vejo que parte da explicação desse sucesso está justamente em você centralizar em um ambiente a construção do curso, mas você conseguir puxar recursos de outras fontes, né? Fontes externas, desde fonte de vídeo externo, como de aplicativos externos, inserção de outros, de jogos e por aí vai.